Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade. Vamos abordar uma questão que é fundamental para a tranquilidade da cidadania. A insegurança reinante em toda parte preocupa aos gaúchos, aos brasileiros. É uma preocupação universal, planetária, mas localizada em regiões, em setores próximos a nós, provoca, sim, atitudes, discussões, formas capazes de debater e de buscar soluções. Por isso, o tema de hoje é a segurança no Vale dos Sinos. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul passa a discutir a insegurança no Vale dos Sinos através da Comissão de Segurança e Serviços Públicos, para debater causas e encontrar soluções. O deputado João Fischer, da bancada do PP, que estará aqui conosco neste programa, tem debatido constantemente esta situação. Alarmado que está com o avanço da criminalidade. Isto repercute não apenas entre a população ali localizada, mas entre a população de todo o Rio Grande do Sul e daqueles que têm o temor do avanço desta insegurança para outras regiões até aqui mais calmas. Por isso trazemos ao Democracia de hoje, aqui na TV Assembleia, convidados que estarão conversando sobre essa situação. E, repito, sobre causas e efeito. Trazemos para o Democracia de hoje, mais uma vez, para a alegria de todos nós, o deputado João Fischer, da bancada do PP, o Partido Progressista, e Alex Caiel, que é diretor de Assuntos Políticos e Institucionais na Associação de Sargentos, Subtenentes e Tenentes da nossa Brigada Militar. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do Democracia, nós convidamos o deputado João Fischer. Tudo bem, deputado? Tudo bem, uma saudação a todos os nossos telespectadores, ao Alex, a você, e dizer que é um assunto sempre muito aceso, muito quente, quando se fala na questão da segurança. E a segurança, como todos sabem, ela é responsabilidade de todos nós. Geralmente as pessoas jogam muito para cima dos órgãos de segurança, mas todos nós temos a ver. Quando algo acontece de errado dentro de uma sociedade, ou dentro de uma comunidade, ou numa cidade, ou num bairro, ou na nossa rua, e nós simplesmente fechamos os olhos, é porque estamos sendo coniventes com isso. Isso não pode ser assim. Nós temos que nos preocupar, e nós estamos nos preocupando aqui nesta casa, fazendo com que esse debate cada vez mais tenha foco, mas o foco, o cidadão de bem, o cidadão aquele que se preocupa, que trabalha, que produz, que quer ter uma vida justa, uma vida tranquila, aonde ele quer com que o seu filho, os seus familiares, todos possam ter uma vida com tranquilidade, onde o filho possa ir na escola, tanto de dia ou à noite na universidade, ou numa escola, fazer um curso profissionalizante, ou ao trabalho, sem precisar ter toda essa preocupação que se tem hoje. E a região do Vale dos Sinos, quando se fala no Vale dos Sinos, tem o Vale do Paranhana, que é o Paranhana porque é o Rio Santa Maria, que é chamado de Rio Paranhana, mas também é afluente do Rio dos Sinos, e todos estamos interligados ali, estamos convivendo com um momento muito complicado de uma sensação de insegurança. E esta sensação de insegurança traz preocupação a todos, desde pai, filhos, idosos, pessoal que mora na região urbana, inclusive aqueles que moram na região rural, todos estão preocupados e querem saber o que está se fazendo nesse sentido. Então, esse é o debate, nós aqui vamos debater, e eu acho muito importante e pertinente este momento, nós temos um debate um pouco mais aprofundado como esse que nós vamos ter hoje aqui. Alex Caiel. Uma satisfação, Batista, deputado João Fischer, a audiência do Democracia, estar aqui no programa. Dizer que a gente realmente compreende, a gente entende o momento da questão da insegurança, a gente verifica isso,
E nós temos sido atuantes, né, em fazer proposições ao governo do Estado. Durante 2 anos aqui na Assembleia Legislativa, junto à Comissão de Segurança e Serviços Públicos ainda, conversamos muito sobre isso na comissão, fizemos uma proposta, inclusive, de alteração do plano de carreira na Brigada Militar, que nós estudamos, verificamos que essa alteração do plano de carreira, ela sim poderia contribuir com a melhoria do serviço de segurança. Porque hoje nós temos um problema sério que nós verificamos com a questão do efetivo, né, da falta de efetivo na Brigada Militar, que é recorrente isso, já vão aí décadas aí que o efetivo ele fica praticamente estagnado quando não há redução, e em contrapartida nós temos um aumento na população, então isso é um contrassenso. E nós, a partir dessa proposição que fizemos lá na Comissão de Segurança Pública, foi estabelecida uma subcomissão, houveram várias audiências públicas pelo interior do Estado, vários parlamentares de praticamente todas as bancadas da casa participaram dessa subcomissão, e lá saiu uma série de elementos que foram levados ao governo do Estado, né? Só que na contrapartida do governo do Estado, em função de uma pequena parcela que tem uma visão míope, que a gente entende da segurança pública, o governo do Estado simplesmente, então, ele desconheceu todo esse trabalho, toda essa construção que foi estabelecida aqui dentro da Assembleia Legislativa, com o diálogo com a população do Estado, né, de todo o Rio Grande. Especificamente, então, na questão ali do Vale do Rio dos Sinos, ele não é diferente das demais regiões do Estado, não é diferente. A questão da segurança, ela é claro que ela não se resolve simplesmente com a questão de efetivo, simplesmente com a questão de polícia. Ela se resolve a partir de uma série de políticas sociais, enfim, né, que devem ser trabalhadas juntas para, a partir disto, então, nós podermos chegar efetivamente e entregar para a população aquilo que a população ela merece, que é, né, ter tranquilidade para, enfim, para ter essa relação familiar, ter essa moradia sem ser violada, enfim, uma série de procedimentos. Eu tenho alguns conhecidos ali daquela região, ali em Estância Velha e na própria em Dois Irmãos, que é uma cidade ali, né, uma cidade pequena, tranquila, né, e que agora, nesses últimos 6 meses, uma família teve 2 vezes a sua residência violada, né, em Estância Velha, e outra em Dois Irmãos também, há poucos dias, assim, e isso parece que está sendo recorrente. Então, efetivamente, é muito oportuno essa nossa conversa, esse nosso diálogo aqui que vamos construir com o deputado, enfim, contigo e com a audiência do programa, mas que esse debate efetivamente tem que ser uma constante, né? Não simplesmente no momento em que começam a aparecer os problemas de segurança, né? Ele tem que ser um trabalho que tem que ser efetivado, tem que ser contínuo, tem que efetivamente deixar de lado algumas situações corporativistas, né? Para que nós possamos efetivamente enfrentar este fenômeno da violência, esse fenômeno da insegurança, da intranquilidade para as pessoas. De fato, Alex, este debate é oportuno, jamais oportunista, porque ele está sendo feito centrado na região do Vale dos Sinos, que não é hoje a região sobre a qual estão todos os focos, porque é Porto Alegre, com a proximidade da Copa do Mundo, com as manifestações que se anunciam, com as ações que já são desenvolvidas pelos aparelhos de segurança, testando a sua provável e tomara não seja necessária a atuação em caso de tumulto, não é? Nós estamos falando também sobre a atuação da Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa, que mesmo em épocas excepcionais não deixa de lado essa sua atividade e atuação primordial, que é ouvir. Está implícito, está dito, audiência pública. Traz não apenas a população, como envolve o governo do Estado, a Brigada Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público de Atuação tão Eficiente, o Judiciário, a Superintendência dos Serviços Penitenciários, prefeitos, vereadores, representantes de instituição de todas as regiões. É um trabalho que permanece, embora ele não fique no foco do noticiário, dos meios de comunicação, que privilegiam neste momento o que é o fato de maior repercussão. Por isso nós estamos tratando hoje aqui, deputado João Fischer, desta questão do Vale dos Sinos, porque é a população que lá permanece que merece essa atenção. E quando nós trazemos um representante da Associação de Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar, nós trazemos também
alguém que é interlocutor permanente dessas populações e que tem também as suas dificuldades, os seus desafios pessoais, as suas preocupações com a condição da categoria, mas está, acima de tudo, trabalhando ao lado da população. Daí, esta pergunta para desenvolver a conversa entre os nossos convidados até o final do primeiro bloco. Por que exatamente aumenta a violência nesta região, nesta época, deputado? Bom, é uma pergunta muito pertinente. Nós vivemos um momento um pouquinho ímpar na região do Vale dos Sinos. Sempre foi uma região muito pujante, com muito trabalho, com muito emprego. Hoje o Vale do Paranhana se mantém mais ou menos desta forma. 2 irmãos, como foi citado aqui, se mantém com pleno emprego, mas Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Parobé, se perdeu, Taquara, se perdeu um pouco algumas oportunidades de trabalho. Não vamos dizer que elas não vão voltar a acontecer. Mas isso não é a explicação para tudo, porque o cidadão que não quer ser criminoso não vai ser. Não, ele não vai ser se ele tem uma oportunidade diferente de poder manter a sua família, se o jovem tem oportunidade de trabalho, de conquistar uma vida melhor, ele não aceita nenhuma provocação nesse sentido. Porque o bandido não nasce bandido. O criminoso não nasce criminoso. É a oportunidade que gera este indivíduo. A oportunidade que ele não tem ou que ele tem ao inverso, certo? Para seguir. A que é oferecida. A que é oferecida. E quando ele tem esta única oportunidade, ou tem tempo sobrando para isso, ele tem ele pode estar indo na aula ou não estar indo na aula, ou então não tem nada a fazer, alguma coisa ele vai arrumar para fazer. Eu só fiz essa introdução desta forma, por quê? Porque tem que se compreender que não é só o Vale dos Sinos, e você citou muito bem. Se nós chegarmos na região metropolitana num todo, nós viermos a Alvorada e Gravataí, estão batendo todos os recordes também. Gravataí superou a Alvorada no índice de criminalidade. Não deve ser diferente em Sapucaia do Sul, não deve ser diferente em Esteio, em alguns bairros dentro de Canoas, porque se está focando o Vale do Sino. Mas o Vale dos Sinos ultrapassou alguns limites. Se nós buscarmos os números dos primeiros 5 meses ou do ano passado, em relação aos números nacionais que foram ultrapassados ou que chegaram a ser números publicados, que é a questão de João Pessoa, certo? João Pessoa na Paraíba, e também o estado de Alagoas, e daí Maceió. Até Maceió surpreendeu, porque não era isso que acontecia. E eles foram os 2 maiores índices a nível nacional. Esses índices são preocupantes quando se fala, porque são capitais, são números maiores, porque são capitais. Mas se forem transformados a 100 mil habitantes, Novo Hamburgo chega nesses índices também. A proporcionalidade. Uma proporcionalidade, e agora a própria Gravataí. Então tem que haver uma preocupação de todos nós. Nós não podemos achar isso normal. Nos últimos dias eu estive no Maranhão, certo? Voltei há poucos dias de lá, e essa semana voltei de lá, e lá nos 5 meses, na região metropolitana de São Luís, foram 453 crimes, assassinatos. E aí eu procurei, porque eu estava com deputados, eu estava com o pessoal da segurança pública, eu perguntei, pessoal, vocês não estão apavorados com esse número? Aí alguns me disseram o seguinte: olha, deputado, isto aqui são criminosos, a maioria, 95%, são criminosos matando criminosos. Nós não podemos aceitar desta forma. E aí eu questionei. Eu digo, eu não posso aceitar desta forma. Como aqui no Vale dos Sinos, algumas pessoas de dentro da sociedade, da comunidade, me disseram, não, deputado, não se preocupe tanto, porque são criminosos matando. Não pode ter tanto criminoso.
Aí volta aquilo que eu falei, é a oportunidade que está faltando para aquele jovem para agir dentro da lei, para ter oportunidade diferente que essa que é oferecido com a facilidade, ou por a falta de oportunidade que ele está tendo, ou pela falta de ocupação que ele está tendo, de poder fazer algo proveitoso que pudesse servir a ele, a sua família, a sua comunidade. Ele está sendo desviado da condição normal. É o caso específico do tráfico substituindo Exatamente. o emprego formal. Eu estou chegando aí. E aí ele se insere num submundo, ou no mundo do crime. E aí quando acontece, a criminalidade aumenta e ele é morto, algumas pessoas dizem, não, isso é normal, porque foi morte entre bandidos. Não é normal. Nós não podemos aceitar isso. Eu só estou fazendo essa introdução para que a gente possa aprofundar. E eu depois quero que vocês me provoquem também na questão das leis, porque o judiciário às vezes está sendo muito morno, ou muito inativo, ou muitas vezes ele é provocado pela própria Polícia Civil, pela Brigada Militar, pelos órgãos de segurança que prendem, não uma vez o marginal, prende 5, 6, 7, 8, até 17 vezes um cidadão que é menor de idade, entre 16 e 18 anos, e é preso e é solto, mas é um dos maiores criminosos. A lei tem que ser mudada, as leis têm que ser mais rígidas, para que o judiciário possa, sim, ser mais eficaz. E prender o bandido, e para aquele cidadão que houve algum desvio em algum momento, cometeu algum crime, mas que tem que ser avaliado e bem avaliado, que ele possa ser ressocializado, esse sim. Mas aquele que está cometendo crimes bárbaros, um atrás do outro, ele não tem mais a maneira de você ressocializar ele da maneira como nós estamos agindo. Não é da maneira como está sendo feito. As leis são muito omissas ou muito ineficazes. Benevolentes. Então eu quero eu não quero continuar falando agora, eu quero dar a oportunidade para o Alex e para você também poder comentar, e depois a gente entra um pouco e aprofunda um pouco mais isso que eu levantei nesse momento. Nós vamos tipificar também o que aumentou nesse índice de criminalidade, talvez no segundo momento do Democracia, para esclarecer bem a população, porque era uma região tranquila. Este problema de empregos fartos, de fundo social, evidentemente, oportunidades, veio trazer essas consequências indesejadas, né, para toda a sociedade, mas talvez como última alternativa para muitos deles. Não é, Alex Caião? Como o deputado tocou na questão da drogadição, né, isso aí em 2005, quando eu fiz uma pós-graduação na PUC ainda, até paga pelo Senasp ainda, tá? Paga lá pelo Ministério da Justiça. E aí eu fiz toda uma pesquisa lá sobre a questão da influência da drogadição na questão da violência. 65% dos homicídios no estado do Rio Grande do Sul, eles tinham uma ligação direta, naquele ano, diretamente com a questão da drogadição, de modo geral no estado. Em Porto Alegre é 72% este índice. E nós fizemos uma proposição dentro daquela monografia que foi para o Senado. Em 2005. Hoje nós estamos com um nível muito acima. Então, a relação da droga, né, provavelmente chega aí na casa dos 8%, não tem como precisar nesse momento. Mas enfim, o que nós queríamos, nós temos proposta lá. Nós temos um programa chamado ProERD, né, que esse ProERD é um programa de resistência à violência às drogas. Começou em 1983 nos Estados Unidos esse programa, veio para o Brasil na década de 90 por São Paulo, que foi um dos programas que modificou completamente a situação de Diadema, né? Se vocês recordam, nossos espectadores recordam, Diadema, é um recorde absoluto de violência, né? O fechamento dos bares mais cedo. Né? Hoje a gente não ouve mais falar de Diadema como uma cidade notadamente violenta. E foi por meio do ProERD. Então nós fizemos uma proposição de transformar o ProERD em política de Estado. Né, ele ser institucionalizado nas escolas, trabalhando com as crianças desde a base nas escolas, que é um programa que ele demonstrou, foi feito na USP, que demonstrou que nas localidades onde o ProERD foi instalado, ele foi trabalhado, reduziu o índice de criminalidade de 95%.
né? Então nós fizemos essa proposição, ela foi feito esse apontamento, mas a gente não sabe por quê, né, que muitas vezes as coisas, os dados estão presentes, uma pesquisa científica, dados de universidades que nem a USP, né, uma segunda melhor universidade de toda a América Latina, com dados lá comprovados, e isso não se transforma em política de Estado, né, que é o que a gente entende que a segurança pública necessita. Ela não pode ser uma política que seja construída por governos, ela tem que ser uma política de Estado, uma política que tenha uma estabilidade e que dialogue, que as corporações dialoguem com a sociedade. Porque hoje a gente olha, de modo geral, na administração de qualquer empresa privada, né, tem aquilo que se vem lá da década de 80, já começou com a tal da administração japonesa, depois na década de 90 se aprofundou, que é o quê? Que efetivamente saber das pessoas, buscar na base, né, o conhecimento, para a partir desse conhecimento transformar ele em estratégias. Porque me parece que não é a partir de simplesmente de meia dúzia de pessoas que, enfim, pode até ser grandes conhecedores da área de segurança, mas não é a partir do conhecimento limitado de meia dúzia de pessoas que se constrói efetivamente estratégias para combater a violência e estratégias para trazer novamente a tranquilidade para as sociedades, para comunidades, que nem nós estamos aqui comentando o caso do Vale do Rio dos Sinos, né, e de toda aquela região, que não é só daquela região, a gente aqui já falou na Alvorada, o deputado citou, o próprio Gravataí e Porto Alegre. Santa Maria no início do ano, que é a nossa ideia, que é uma região, Santa Maria no início do ano, quase bateu o recorde lá, eu estava em Santa Maria naquela semana, chegou a ter 7 homicídios em uma semana em Santa Maria. Nós estaremos em seguida debatendo a questão do Vale do Sino, mas também estendendo às demais regiões do Estado, porque é fundamental esta conversação. Nós estamos tratando de segurança e, mais do que isto, de proteção da vida. Uma responsabilidade que é de governos, é do legislativo, mas é da sociedade. Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre segurança no Vale dos Sinos. Nós temos aí os crimes tipificados. Foi abordada com muita precisão aqui, com muita procedência, no primeiro momento do programa, a questão da drogadição, do tráfico principalmente. Um extraordinário motivador para a delinquência, para o crime, para a eliminação de pessoas por pessoas. Eu sou ainda do tempo em que o crime passional predominava, hoje não figura em nenhuma das estatísticas com qualquer significação, felizmente, né, porque era sempre absolutamente injustificável. Mas existe hoje vários crimes. E estão aí, além da drogadição, por exemplo, nesta região, deputado, roubos de cargas têm significado, roubo de veículo tem significado, né? E outros crimes que vêm causando este pânico, essa insegurança à população. Quais são esses? Bom, os roubos de carga continuam, mas diminuiu bastante. E o roubo de carga é que, se é roubado uma carga, ele tem para onde ele vai, certo? Qual é a utilização desta mercadoria? E nós tínhamos aqui um projeto e que aprovamos na Assembleia, conseguimos aprovar, o governador vetou, e a Assembleia aceitou o veto. E nós trabalhamos para que não aceitasse. Por quê? Porque é a questão da não procedência do produto. O que acontece? Você não vende só na informalidade um produto que é procedente do roubo, do crime. Calçado, vamos lá, vamos pegar calçado, que era que é o nosso foco ali. Calçado é roubado, ele tem marca, e a marca, ele vai ser colocado na condição, e inclusive em alguns comércios formais. Não dá para aceitar que ele seja só vendido na informalidade. Na rede varejista. Não em toda, né? Mas alguém aceita isso. Parte da rede. E o que nós tínhamos era
era certificado de origem, procedência, contra a pirataria. Isso é pirataria. A pirataria não é só aquele produto que é produzido lá em outros países asiáticos. Que não é só a falsificação também. Não é só a falsificação, que vem com nomes aqui, os nomes todos conhecidos, mas também pode acontecer no fundo de quintal, até na nossa região, ou em São Paulo, em alguns outros lugares, ou até no Paraguai, e vem para cá e entra para o mercado. E aí não é só calçado, aí é roupa, aí é CDs, aí são relógios, são óculos, são produtos pirateados em todas as áreas. Eu não estou me lembrando de tudo, mas na eletroeletrônica, no setor automotivo, tudo isso é pirataria. E esta pirataria seria combatida de que forma? Quando você encontrasse alguém comercializando esse produto, você ali faria um auto de infração, certo? E colocaria, olha, você cometeu um crime. Naquele momento não era fechado. No segundo momento, ele era auditado e ele teria que se explicar por que aconteceu, da onde veio, o que houve. E no terceiro momento não tinha mais nem explicação. Era simplesmente cassado o registro daquele comércio. Ou, se era no setor informal, era como crime, já desde o início. Então, isso iria combater. Eu não entendi por que o governador vetou esse projeto. Porque esse projeto inibiria o roubo de carga, a comercialização desse produto, porque só existe o roubo de carga se existe aonde colocar e como comercializar aquele produto. E aí vai desde do roubo de automóveis, do desmanche de peças, a comercialização ilegal de autopeças, de tudo isso que eu citei, de tudo que pode ser comercializado, que não deve ser comercializado desta forma, ou não deve acontecer. Por quê? Porque é através do imposto que vem a educação melhor, a saúde melhor, uma condição de infraestrutura das estradas melhores, a questão da segurança melhor, de poder remunerar melhor o nosso brigadiano, o nosso policial civil, e tudo que está ligado nesse sentido. Porque os próprios municípios deixam de arrecadar e aí não conseguem dar um atendimento que o cidadão precisa. Por quê? Porque até nós, muitas vezes o próprio cidadão compra na informalidade. E nós prejudicamos a todos nesse sentido. Aquela intenção de levar vantagem em tudo, né? Normalmente quem critica a corrupção acaba cometendo um ato de corrupção, que é buscar a informalidade, sabendo que ali está a sonegação, ali está a violência na obtenção daquele produto. Né? E aí fica lá o nosso brigadiano no meio deste fogo, né? Um meio de fogo que transforma o dia a dia, muitas vezes, no inferno, que está no fogo. Esta é a imagem que se tem do inferno. E as consequências disso para o profissional. Os casos de depressão que não são revelados para o grande público. O adoecimento, como em razão disso. Antes de responder esse ponto, eu me permito aqui só comentar desde o início do programa, aqui falando que a segurança pública ela é efetivamente uma obrigação de todos, né? Obrigação do Estado, mas não todas as pessoas, enfim, elas têm que estar inseridas dentro desse processo. E quando o deputado traz esse dado, né, que olha, eu tenho o furto, eu tenho o roubo da carga, enfim, e ela encontra dentro da formalidade um espaço para ser recebida e a partir dali produzir capital, né, produzir ganhos econômicos, isso demonstra o que exatamente que aquilo que está na formalidade ele contribui sim com a criminalidade. Então essa questão de consciência das pessoas, de consciência, de mudança de cultura, de parar com essa coisa de levar vantagem em tudo, de realmente ter um compromisso social, ter um compromisso com a família, um compromisso com a sociedade, isso é extremamente importante, né, como mecanismo de inibição da violência. Ali no Vale do Rio dos Sinos, agora nos três primeiros meses do ano, foram apreendidos ali 150 armas, né, e 160 quilos de drogas em barreiras, quer dizer que não foi a partir de serviço de inteligência, né, isso aí apreendido pela brigada em barreiras. Então, isso demonstra
que tem, imagina que tem circulando. A confiança na impunidade. Exatamente. Né? Se em Barreiras for apreendido esse montante que nós aqui mencionamos, imagina que não circula lá, né? Porque não foi um serviço de inteligência, enfim, de investigação, daí não sei o dado esse que provavelmente a Polícia Civil teria mais condições de informar. Com relação à questão proposta, Batista, sobre o ponto de vista de depressão, né, da questão da saúde do servidor, sem dúvida alguma, isto é bastante relevante, né? Isso é bastante relevante, tem uma relevância importante. Agora mesmo estamos com um caso, vamos sair daqui, enfim, em breve está chegando lá de Santa Catarina um policial militar, um sargento, né, da Polícia Militar aqui do Rio Grande do Sul, que estava perdido lá em Santa Catarina. Está perdido, estava lá em estado de mendicância em Santa Catarina. Que está sendo trazido agora, está sendo trazido lá de Santa Catarina, pela Polícia Militar de Santa Catarina, para ser entregue aqui no hospital, para verificar a condição que está. O que é isso? Né? E sem dúvida alguma é fruto sim da atividade. Porque quando a gente coloca uma arma, né, o policial ele coloca uma arma na cintura e ele sai se expondo pelo fardamento, enfim, só esta simples ato ele já traz, sem dúvida alguma, uma carga emocional para esse servidor. Atrelado a isso, nós temos a questão salarial, que aí eu não tenho uma contrapartida. Né? Por falar em arma, essa tomada de decisão, o uso da arma, não é muito pesado para o policial, para o cidadão, para o ser humano? Ele é muito pesado, principalmente a partir do contexto onde ele está inserido. Né? E quando nós fizemos, eu quero aqui insistir com a questão da proposição, nós fizemos a questão do plano de carreira, da alteração, porque aquele plano de carreira, essa proposta que foi construída com toda a corporação, enfim, não só a corporação, com a sociedade, foi debatido com a sociedade, né, por todo o estado do Rio Grande do Sul, inclusive aqui na Assembleia, acho que a maior audiência pública que essa casa já teve, com mais de 1.000 participantes, que não tinha espaço dentro de Baroni, né, foi para discutir este tema. E era exatamente para quê? Para trazer elementos de motivação para o trabalhador da segurança pública, para que essa tomada de decisão ela fique atenuada. Porque o que tem? O trabalhador da segurança, ele tem essa arma, tem que tomar essa decisão, que é uma linha muito tênue, entre o certo e o errado. Né? Tomar a decisão que é correta e tomar a decisão que não é correta. E depois de tomar a decisão, muitas vezes ela não tem retorno. Foi tomada e não tem volta. Né? E aí quando eu tenho que tomar uma decisão com toda uma carga emocional, sem uma proteção, olhando para uma carreira que não traz recompensa, uma carreira que ela inibe o crescimento do servidor, olhando para uma questão salarial, que a gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul, mesmo com todos os esforços do governo, ainda continua sendo a Polícia Militar que está lá nas últimas colocações em remuneração, então essa tomada de decisão fica muito mais pesada ainda. Né? Então essa série de elementos que a gente está aqui conversando agora, que tem que ser debatido de maneira constante, né? E quando falou, bom, muitas vezes não está na mídia, mas o debate ele existe, né? O debate existe, só que a gente olha para o governo do Estado, que é quem efetivamente tem que tomar as decisões de maneira mais efetivas, né? Porque, enfim, por meio do Poder Executivo, a grande parte das decisões, até pela Constituição, ela prevê que algumas questões são exclusivas do Poder Executivo, porque você não vai ter o vice-origem se for constituído aqui a partir do Legislativo, né? E a gente olha para isso, vai lá, faz as proposições para o governo, mas parece que outros interesses, e que não são efetivamente os interesses da população, que não são os interesses da sociedade, né? Porque os interesses da sociedade são aqueles que as pessoas, quando participam, dizem, e é o que a gente foi levar para o governo, eles não são atendidos. Aí a gente sempre fica esperando do governo uma resposta do porquê, né? Que essas coisas elas efetivamente não acontecem, e as respostas sempre são respostas paliativas, são respostas superficiais, são respostas que efetivamente não têm conteúdo para fundamentarem as decisões que vão contra os interesses da sociedade. Deputado, inegavelmente nós vivemos aí o século do convívio, do compartilhamento. Agora mesmo nós realizamos com a Assembleia Legislativa, com a Associação Rio Grandense de Imprensa, o Fórum Internacional sobre Gestão das Águas, com autoridades internacionais, celebridades nacionais desta área, personalidades respeitadas no meio acadêmico. E a conclusão fundamental, principal de toda esta conversa que foi mantida durante 2 dias, foi de que precisa, sim, política pública. Mas política pública precisa ser pensada, debatida, resolvida com a sociedade. Esta integração. Sem o conhecimento da sociedade e sem a participação opinativa da sociedade, nada disso pode ser feito. Nada se chega a boa conclusão se não tiver esta visão, esta
combinação conjunta. Correto. Nós criamos um grupo de trabalho a partir daquela audiência pública, e foi por sugestão ainda do deputado Mano Changes que nós pudéssemos criar um grupo de trabalho coordenado por nós e que pudesse ouvir e fazer esse trabalho de entendimento e de encontro de ideias de dentro das pessoas da comunidade que convivem no dia a dia com o medo, com o problema, mas também com os órgãos de segurança, Brigada Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal. Inclusive, hoje nós temos que incluir a própria segurança privada, porque tem que trabalhar em afinado, certo? Você tem que trabalhar, quem trabalha na área de segurança não pode dizer, não, eu vou cuidar aqui porque não vai ter problema nenhum, o bandido que chega aqui eu corro com ele, ou eu sou conhecido dele. Não existe o saber tudo em área. Não, eu sou conhecido dele, tu não vai ter problema, me paga aí Isso está errado, não é assim, não é desta forma. Nós temos que juntar essas forças e criar ideias, primeiro para combater o crime. E qual é o maior motivador de crime hoje? É a droga. Então, como vamos combater ela? Ele é um problema que não é um problema de governo, é um problema da sociedade que ela tem que combater e ajudar a combater. Segundo lugar, o que está acontecendo? E aqui o Alex, que é da Brigada Militar, colocou muito bem. É falta de entendimento ou falta de poder da própria polícia de poder cumprir a legislação e cumprir a ordem e manter a ordem, que essa que é a responsabilidade deles. Eles têm que manter a ordem. Não manter a ordem diz que tu não pode pegar na arma. Bom, isso é dito por alguns. Para manter a ordem, você tem que fazer o que tiver que ser feito, porque a Constituição reza isso e diz que a segurança pública tem que ser pela Brigada Militar, a Polícia Civil, e ela tem que ser mantida. E eles têm que estar resguardados disso. Quando existe política de governo ou não tem política de governo que cria esta condição ou esta segurança institucional, você faz com que o cidadão corre risco, porque aquele que tem que executar o trabalho e tem na sua função proteger o cidadão, e ele é tirado desta condição, que a Constituição cria esta responsabilidade para ele, você tem que cumprir a sua função de proteger o cidadão de bem, porque ele paga os impostos e através do imposto você tem o seu salário. E não é só por ser pago, mas porque tem que criar a condição para aquele cidadão que honra e trabalha e se dedica e quer permanecer um cidadão de bem e que quer que a sociedade seja uma sociedade construtiva, de liberdade, de ideias e de discussões, mas de respeito. E quem tem que manter esse respeito é o nosso brigadiano, é o nosso policial civil, aquelas pessoas, são todas aquelas pessoas envolvidas na segurança pública. Por isso que elas têm que ser protegidas, e protegidas elas estão por lei. Só que muitas vezes o governo diz, olha, você não pode fazer isso ou não pode fazer aquilo. E quando não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você deixa ele num espaço que ele não se encontra. Se você for pegar um bandido aqui, ele já matou algum brigadiano, já matou tantas pessoas, eu tenho que agir, eu tenho que ser dócil com ele? Peraí, não é desta forma. Você tem que agir como tem que agir naquele momento, e a responsabilidade está sobre os ombros dele, e quem comanda ele, e quem tem que inspirar ele são os próprios comandantes da Brigada Militar, e a Secretaria de Segurança tem que dizer, olha, nós temos que implantar e temos que usar, se tiver que usar a força para manter a segurança pública, ou para manter a ordem, ou para manter o cidadão de bem protegido, tem que ser feito. Eu defendo desta forma, não estou dizendo aqui sair atirando para tudo que é lado, não. Mas quando tiver que agir, que vá agir, que haja dentro da lei, mas protegido por quem deve protegê-los. A Polícia Civil, a Polícia Militar, aprimoram constantemente os seus profissionais. Porque a única exigência
neste momento, me corrija se estiver errado, Alex Caiel, é ser profissional, não é verdade? Sem dúvida alguma, né? O ser profissional, ele é fundamental, né? É fundamental. Mas mesmo na questão da qualificação, muitas vezes a gente tem algumas preocupações, né? A gente tem, principalmente com a formação, e isso falamos para o comandante da brigada, falamos para o chefe da Casa Civil, a preocupação que nós temos com alguma formação dentro da Brigada Militar, que hoje nós temos lá uma grande carga horária, né, nos cursos de formação para o pessoal cantar hino e marchar. A gente acha que no século XXI, que no ano de 2014, uma formação do policial, principalmente o policial que já se encontra dentro da corporação, que está num curso de ascensão dentro da corporação, que essas questões de marchar e de cantar hino, isso aí a população não tem interesse, que o cara saiba cantar bem o hino, que o cara saiba marchar bem. A população ela quer o profissional extremamente preparado. Porque ele aprende e não esquece mais. Exatamente. Bem preparado. Então a gente tem que rever também essa questão das formações. Não que ele não tenha que fazer ginástica, que ele não tenha que estar com o corpo sadio, porque corpo sadio também é mente sadia, né? Ou mente sadia é corpo sadio, então você tem que manter isso. O senhor sabe muito bem que tem que manter o soldado bem preparado. Claro, sem dúvida. Eu concordo que ele não tem que estar todo dia cantando o hino, não é necessário isso. A gente, na escola, sim, quando se tinha moral e cívica, que era importante, que era muito importante, mas muita gente que fez moral e cívica não cumpre exatamente com os seus deveres. E nós temos muitos exemplos de muitos desses que foram presos em Brasília porque eles tiveram lições de moral e cívica e não fizeram. Bem, nós estamos chegando ao final do Democracia de hoje, temos 1 minuto e meio para cada um dos convidados para a mensagem de encerramento por hora. Alex Caiel. Eu quero agradecer, Batista, mas antes disso, só dizer que pegar um trechinho que tu colocaste ali, né, que o trabalho do governo, ele só vai ser bom quando ele efetivamente cumprir com aquilo que a sociedade necessita, né? E aí eu lembro lá do saudoso mestre de Lopes Meirelles, que ele dizia, olha, a eficiência do artigo 37 da Constituição e a eficácia do artigo 174 da Constituição não servem para nada se a administração pública não for efetiva. E ser efetivo é efetivamente entregar para a sociedade o que a sociedade necessita. E nesse momento que a sociedade necessita é que o governo ele ouça efetivamente aquilo que foi construído a partir desse debate que foi muito bem elaborado e constituído aqui dentro dessa casa, dentro aqui do Poder Legislativo, né, que ali está a opinião, que ali está a vontade da população de fazer uma transformação nas estruturas da Brigada Militar, né, numa melhor qualificação da Brigada Militar, numa reestruturação dos cursos de formação dos servidores da Brigada Militar, para que, né, cada vez com maior profissionalismo e, claro, relacionado com outras políticas de Estado, nós possamos efetivamente ter, né, uma maior segurança e que não seja só sensação, que ela seja de fato. Então, agradecer, Batista, agradecer aqui ao deputado, né, foi um prazer ter estado aqui, e a todos os telespectadores do Democracia. Muito obrigado, Alex Caiel, diretor de Assuntos Políticos e Institucionais da Associação de Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar, pela participação no Democracia. Deputado João Fischer. Eu acho que é um momento importante da gente debater, quando a nossa região, ou a região metropolitana, a região do Vale dos Sinos, está acompanhando o que está acontecendo a nível de Brasil e nos níveis de criminalidade no máximo, nós temos que refletir e temos que agir. Estamos agindo, cobramos muito e cobramos aqui, chamamos o comando geral, chamamos o comando regional, chamamos inclusive a Polícia Civil também, e todos os órgãos representativos da sociedade, como câmaras de vereadores, prefeitos. Isso deu um resultado, já está dando um resultado, porque nós estamos acompanhando esse trabalho. O trabalho das blitz, das barreiras, como o nosso sargento, né? Nossa, sou diretor da Associação dos Tenentes da Brigada lá de Sargento. Bom, tenente, colocou muito bem aqui. Isso traz resultado, porque eu já caí 2 vezes em barreiras e me sinto tranquilo, porque é só de identificação, é de olhar exatamente o que está acontecendo. É isso que tem que ser feito, eu acho que tem que ser incentivado, e também não podemos criticar aqueles que estão trabalhando para tentar proteger o cidadão. Temos que proteger cada vez mais aquele que merece ser protegido, são as pessoas de bem, e todos aqueles que estão na contravenção têm que ser ajudados para voltar à vida normal de convivência social. Obrigado, deputado João Fischer, pela participação mais uma vez no Democracia, aqui pela TV Assembleia.